Os deputados aprovaram já de madrugada o projeto de lei do governo que quer estabelecer novas regras para a administração de empresas estatais. Quem defende o projeto, anunciado pelo presidente em exercício Michel Temer, diz que a intenção é melhorar a transparência das empresas públicas no Brasil e tornar a gestão mais eficiente. Mas para a oposição, a lei é só o começo de um movimento para privatizar as estatais. Os deputados aprovaram o texto base do projeto que cria regras para a nomeação de dirigentes de empresas estatais. A lei vale para a União, estados e municípios. A proposta já foi aprovada pelos senadores em abril. O projeto determina que as nomeações de diretores, membros do Conselho Administrativo e de presidentes destas empresas tenham que seguir critério técnico. A preferência seria sempre por funcionário de carreira do órgão, mas o texto sofreu alterações na Câmara que tornam as regras mais flexíveis. Foi reduzido, por exemplo, o percentual mínimo de integrantes do Conselho Administrativo sem vínculo anterior com a estatal. Os deputados também tiraram a carência de 3 anos para a nomeação de pessoas ligadas a partidos ou sindicatos. Na semana passada, o presidente Michel Temer anunciou um decreto paralisando todas as nomeações para a presidência e direção de estatais até que o projeto tenha a votação finalizada no Congresso. Como sofreu alterações na Câmara, o projeto tem que voltar ao Senado antes de ser assinado pelo presidente em exercício. Aqui dentro do estúdio a gente expande um pouco mais essa conversa com os nossos convidados. Quero estender aqui o boa noite também a Suad Nasser. Obrigado, Suad, pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Suad, essa proposta vem do Senado, foi para a Câmara, sofreu alterações, mas o presidente do Senado, Renan, disse que lá no Senado eles vão tentar trazer de volta o texto original. Alguns dos reflexos que isso pode trazer no âmbito internacional, se uma proposta como essa realmente for emplacada e assinada pelo presidente interino, porque o que ele quer supostamente é evitar que ocorram coisas que sempre ocorreram. Para a presidência de estatais não basta ser um afiliado político de alguém conhecido por outra pessoa, mas que tenha um critério técnico para poder gerir uma estatal brasileira. Eu estava lendo exatamente os quesitos necessários para poder se preencher as vagas. É fascinante. Qualquer tipo de diretoria, seja ela geral ou diretor-presidente, ele tem que ter, no mínimo, 10 anos de experiência ou, então, 3 anos de experiência, mais pesquisador na área, ou, então, já trabalhar com docência dessa área e ser pesquisador há algum tempo. O que está pegando é essa parte de sindicatos. Mas se você levar em conta que, geralmente, a pessoa que... Geralmente, não vamos generalizar. Então, olha, às vezes, quem é presidente de um sindicato realmente entende da área, porque existem também aquelas exceções, né? Você confia naquela pessoa, mas ele estando ligado a um sindicato, ele tem que ter deixado esse sindicato já há algum tempo, para não haver nenhum tipo de vínculo. Tem um outro item também que eles exigem que que já haja um tempo, caso essa pessoa tenha trabalhado em alguma agência reguladora, que ele tenha saído dessa agência reguladora há algum tempo. Eu estou achando assim que está valendo a pena ver isso. Está mostrando realmente a que vieram, a formação tem que ser na área em que vai atuar. A pessoa que assumir uma presidência ou uma diretoria, seja ela em nível da União, do Estado ou municipal, ela tem que ter um plano de ação, apresentar o plano para o ano que vem e também apresentar um projeto para os próximos 5 anos e apresentar isso para o conselho da entidade onde ele vai trabalhar. Então, olha... Pelo menos está parecendo que estão indo para um caminho correto. Aparentemente bem, assim, tanto que até para o Conselho Administrativo, a proposta é de que parte desse Conselho Administrativo seja formado por pessoas independentes dessa estatal, que não são naturais da estatal, venham de fora. Economicamente, William, esse projeto pode ajudar, porque a gente está num momento em que o foco do governo hoje é pensando em contas, em ajuste de contas, em colocar as coisas no trilho, administrativamente, economicamente, como é que isso a gente consegue enxergar? Bom, primeiramente, boa noite a todos, né, os boa ouvintes. A questão é a seguinte, nós temos que analisar. Economicamente, um cargo técnico, de fato, é o que tem melhores possibilidades e que estaria relativamente menos isento de ações políticas, de intervenções políticas dentro do aparato das empresas estatais. Primeiramente, nós temos que analisar o seguinte, como falou a reportagem.
Está sendo trabalhado uma situação para uma eventual privatização? Dentro do discurso de posse do mandato interino do presidente Michel Temer, ele deixou bem claro que ia atuar para o mercado e que privatização faria, sim, parte da pauta das questões voltadas para o mercado, tudo isso. A questão é discutir o seguinte, dentro do processo de privatização, nós temos que analisar que, quando uma empresa estatal ela tem lucro, o lucro pelo menos no ponto de vista, uma parte é reinvestida no processo da própria estatal e outra parte deveria ser transformada em benefícios sociais para a população, por intermédio de trabalhos culturais, sociais, como, por exemplo, a Petrobras, que é a nossa principal estatal, que ela destina parte do seu lucro para atividades de projetos econômicos, sociais e culturais e outros mais. A questão é a seguinte, quando se torna uma empresa privada, esse lucro vai ser destinado, obviamente, para os seus acionistas. Então, nós temos que discutir, estrategicamente, o que é importante. Uma privatização, ela vai ser salutar no ponto de vista social, porque nós vamos analisar a questão da evolução da tecnologia, ela tende uma situação de desemprego, né? Porque é uma substituição da mão de obra. E quando a gente analisa também o ponto para pegar as instituições, as empresas que foram privatizadas, deram maior acesso, por exemplo, a sistema de telefonia, deu maior acesso à população, deu maior acesso, mas se discute a qualidade, né? Ou seja, segmentos, setores estratégicos, como telecomunicação, por exemplo, é uma situação que popularizou o aparelho celular, muitos têm, mas só que nós temos o problema da qualidade do serviço. E nós temos agora, por exemplo, o velho, famoso, o WhatsApp, né? Que não é tão velho assim, né? Mas já é bastante famoso, o WhatsApp, que democratiza essa situação de comunicação, em detrimento de uma falha ou de um problema na qual as empresas que privatizaram o setor não atendem. Então, do ponto de vista técnico, é interessante, sim, ter administradores, ter pessoas técnicas ocupando. Tem que analisar qual que é o objetivo. Se for para um objetivo de privatização, com certeza caminha por esse caminho, a tendência é que haja, sim, uma privatização das empresas. A questão é discutir o quanto o Brasil deixará de ganhar com isso. Haja visto o que aconteceu com a CSN, com a Vale, com as empresas de telefonia e tantas outras que foram privatizadas, alguns bancos, né, que eram públicos, como, por exemplo, o Banespa, no estado de São Paulo. Então, tem que se discutir toda essa situação, o impacto futuro que vai causar na sociedade. Caso realmente seja esse o plano, que daqui a pouco seja isso para privatizar. se privatize. Eu creio que ainda não. Eu acho que só no último momento. Você não crê que seria uma chance para esses executivos que estão desempregados e com uma série de características e qualidades infinitamente melhores que um político que não tem nenhum tipo de qualificação, não seria uma chance de recolocá-los dentro de empresas estatais que merecem receber pessoas qualificadas para poder crescer? Não, com certeza a realocação do pessoal é consideravelmente positiva. A questão é o objetivo final, né? Os meios, né? Como é que vão se dar aos fins. Se o fim é colocar técnico, que depois nós podemos ter perdas sociais, aí nós temos que parar e analisar. Agora, a realocação de pessoal, indiscutivelmente, é positivo, seguindo o critério técnico de cada um. Mas a questão é objetivar o final, o que nós vamos ganhar ou perder com uma eventual privatização.